Fala, querido! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio da série Vivologia. Todo aquele que luta diariamente para viver uma vida bíblica tem percebido e talvez até sofrido com a secularização dos nossos dias, que é justamente a normalização e até a normatização de costumes e práticas que ferem os princípios bíblicos que Deus estabeleceu para que vivêssemos uma vida sadia e separada para Ele. E ainda que todo mundo faça algo que é errado, esse algo não se tornará certo por todos fazerem. Temos visto nos dias em que vivemos que as coisas que o Eterno criou para que fossem puras e proveitosas para nós têm sido deturpadas, corrompidas e se tornado totalmente maléficas para o homem. Parece que estamos vivendo o tempo das palavras do profeta Isaías. Ai, dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. O Criador estipulou direções de conduta para a humanidade não porque ele precise de algo de nós, mas sim para que seus princípios nos protegessem de vivermos uma vida sofrendo por causa das más escolhas e más atitudes que nossa carne corrompida geralmente procura. E uma das coisas que foi introduzida em nossa cultura, até mesmo dentro das igrejas, e que não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos bíblicos, pasme você, é o namoro. Mas então, existem algumas perguntas inteligentes que devemos fazer, que são: namorar é pecado? Posso beijar no namoro? Até onde dá pra ir? Nesse vídeo, iremos te mostrar o que a Bíblia ensina a respeito de uma conduta sadia, pré-compromisso matrimonial, para que você possa desfrutar de uma relação saudável sem ir contra o que a palavra nos ensina. A própria palavra namoro, em sua definição, já nos mostra que é algo que, no mínimo, devemos tomar muito cuidado. Veja. Namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. É uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Ou seja, a definição social de namoro denota a união carnal pelo desejo de duas pessoas estarem juntas sem o estabelecimento de um vínculo matrimonial. Resumindo as definições, atualmente as pessoas podem ter acesso uma ao corpo da outra, acesso às emoções uma da outra, acesso uma à vida da outra, enquanto isso for conveniente para uma das partes. Após isso, nada mais as mantém unidas, porque não há nenhum outro tipo de compromisso a não ser o carnal. E isso vai totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina, visto que o próprio Deus é o Deus do compromisso, da fidelidade e também da eternidade. Vejamos o que o apóstolo Paulo falou a respeito. Quanto aos assuntos os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em uma mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O apóstolo Paulo explica claramente que por conta da conduta da imoralidade sexual que já havia naquela época, o homem não deveria tocar
o corpo de uma mulher, a não ser que essa fosse a sua mulher. E clarifica também que existe uma autoridade e uma posse sobre o corpo do cônjuge após a união no casamento. Segundo as direções de Paulo, possuir o corpo ou adentrar o corpo, ainda que seja em partes antes do casamento, se torna um ato ilegal, pois nenhum dos dois possui autoridade para tal. Ou seja, até o beijo, que é uma preliminar para o sexo, que ativa as nossas funções biológicas, nossa excitação, libido e etc. Até esse se torna um toque invasivo e fora da conduta coerente de um cristão que realmente quer viver uma vida separada para o Senhor, pois todos sabemos onde um beijo caloroso leva. E muitos podem pensar ou dizer: não tem nada a ver, é só um beijo, é normal, e beijar não é sexo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Realmente, beijo não é sexo, porém é uma porta de entrada para o ato. E claro que isso não é um dogma, mas sim uma orientação para quem busca a santidade. Fica a indagação: para que um casal de namorados que seguem os preceitos bíblicos e que ainda estão em início de uma relação de conhecimento interpessoal, que ainda não tem intenção de se unir como uma só carne através do casamento, por que ficar despertando o intenso desejo sexual no outro através do beijo e flertando com o pecado se ainda nem se conhecem ao ponto de querer passar a vida com o outro? Por que ficar ardendo de desejo e fomentando o instinto carnal, correndo o risco de perder uma parte tão preciosa do relacionamento a três entre o casal e Jesus? Pois a pureza pré-matrimonial e a pureza dos corpos é querida por Jesus, e a base bíblica para tal orientação é o que Paulo diz. Mas vocês abstenham-se de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se queremos conservar nossa mente e corpo irrepreensíveis para Jesus, por que ficar vivendo, ainda que sem sexo, mas com provocações eróticas mentais com uma pessoa que não sabemos se será nosso cônjuge no futuro? Por que despertar sensações sexuais se não podemos prová-las fora do tempo? Uma coisa é fato: se você beija alguém que não é seu cônjuge, a verdade é que você está beijando o futuro cônjuge de outra pessoa. Fica a dica. Hoje, abordar esse assunto até nos parece radical, porque infelizmente passamos como sociedade por uma demoníaca revolução sexual, que juntamente com a narrativa comunista e feminista lutou e luta ainda para desmoralizar os valores judaico-cristãos que já foram a base para o mundo. Então, ainda que atualmente o descompromisso esteja em alta, ainda que o ninguém é de ninguém esteja no auge e o meu corpo, minhas regras lacre, isso não torna nada disso certo. Se repararmos em um discurso de casamento, praticamente todos acabam de uma mesma maneira: pode beijar a noiva. Essa frase tão emblemática traz em sua essência um momento único e ímpar da antiguidade, um momento que o homem podia beijar pela primeira vez sua esposa, porque antes do compromisso isso não era nem moral e nem normal. Mas fomos bombardeados pela cultura do faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Fomos programados mentalmente pelos filmes,
novelas e às vezes até por desenhos que o namoro mundano é parte vital do conhecimento interpessoal, quando na própria Bíblia isso não existe. Reforçando, não existe namoro na Bíblia. A palavra nos mostra que devemos sim conhecer a pessoa com quem iremos dividir nossa vida e nos ensina a procurarmos atributos valorosos que contribuirão para o bem durante toda a aliança. Por exemplo, em Gênesis 24, aconselhamos que você leia, a palavra nos mostra que Abraão mandou seu servo procurar uma esposa para o seu filho, não uma namorada. E Abraão afirma ao servo que por conta de sua fidelidade a Deus, o Senhor providenciaria uma boa mulher para seu filho. O servo de Abraão pede ao Criador que a mulher tenha características específicas, como bondade, disposição para o trabalho, que seja respeitosa e obediente aos pais. E o Senhor prepara uma ótima esposa para Isaque. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Isaque então levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. O capítulo em questão mostra a importância de buscarmos uma direção do Senhor em relação à pessoa que procuramos, não de uma maneira mística ou espiritualoide, mas de maneira sensata e bíblica. Sabemos que hoje, em nossa cultura, os pais não escolhem mais os casamentos de seus filhos, ainda que seja algo bíblico, caso os pais também vivam uma vida bíblica. Sabemos também que ninguém se casa de um dia para o outro e que culturalmente o namoro é uma etapa de conhecimento da pessoa que escolheremos. Mas existe uma maneira pura com a qual podemos observar, conhecer e nos apaixonar pelo nosso pretendente sem ferirmos os princípios bíblicos e sem nos ferirmos também emocionalmente, caso a escolha do pretendente não seja correta. A corte ou o cortejo é um processo de conhecimento de outra pessoa sem o envolvimento carnal, inclusive beijo. A corte visa o cuidado do não envolvimento físico, mas sim o envolvimento afetivo, o conhecimento da índole, dos trejeitos, do caráter, da personalidade, dos defeitos, das virtudes e o principal, do relacionamento do outro com Deus. Ainda que para muitos seja algo démodé, a corte fortalece a cumplicidade, pois ambos se ajudam a manter o propósito de se guardarem para se entregar somente diante da bênção do Senhor. O apóstolo Paulo também nos mostra que o verdadeiro amor tem a cumplicidade como real aspecto e não age visando sua necessidade própria ou egoísta. O verdadeiro amor é paciente, é benigno, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O tempo de corte deveria ser meta de todo solteiro que busca a Deus. Além de ser lindo, se praticado da maneira correta, pode proporcionar um casamento debaixo das bênçãos de Deus. Além de serem mínimas as chances de maiores traumas emocionais quando não dá certo. Porque o fato de não ter envolvimento físico diminui também as tristezas de alma, pois a ligação de corpos também é uma conexão de almas.
O fato é que namorar com toque não é algo bíblico, ainda que seja contemporâneo, atual, moderninho e até normal dentro das congregações. Não é algo aconselhado pela palavra de Deus. O tempo de corte é algo maravilhoso, necessário, puro e salutável. Sem dúvida, um dos momentos mais bonitos da vida de um cristão que busca ter um casamento bíblico. Não estamos aqui condenando ou aprovando quem faz o que é diferente das direções bíblicas, mas como a própria palavra nos mostra de Gênesis a Apocalipse, existem bênçãos para aqueles que se colocam debaixo da palavra de Deus, as quais quem não se coloca não pode receber. Na verdade, em muitas ocasiões, quem pratica o contrário dos ensinos colhe o contrário das bênçãos. Para finalizar, o apóstolo Paulo também ensina seu jovem pupilo a fugir dos prazeres que podem fazê-lo perder bênçãos de Deus. Veja: E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. A corte, assim como o namoro, não está na Bíblia, mas ela sim é um compilado de bons costumes saudáveis que possibilita aqueles de coração puro poderem pedir a ajuda e as bênçãos do Senhor. Que você possa ter em tudo o poder de pedir a ajuda e a direção do Senhor, que tanto o seu corpo quanto a sua alma possam ser preservados e achados sem culpa diante de Deus, para que assim você e sua família possam atrair o melhor do Pai do amor, que é o nosso Senhor Jesus. Mas e você? Já tinha ouvido falar a respeito de corte? O que achou de tudo que ouviu? Você acha que o beijo pode levar um casal a pecar? Se gostou de nosso vídeo, você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo com toda a sua rede de contatos. Nos siga também no Instagram e nas demais redes sociais. Deixe nos comentários qual assunto você gostaria de ver nos próximos capítulos do Vivologia. E é claro, não se esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Deus te abençoe, até a próxima e falou, querido!